Sejam muito bem-vindos, né, para mais uma live da nossa série, né, de Destravando o Emagrecimento, né? Nesse novo episódio, nós iremos falar sobre musculação versus cardio. Não vou dizer versus cardio, né, mas então vamos lá. O que vem a ser isso, né? Vamos estabelecer primeiro o que é o emagrecimento. Emagrecimento, ele vai muito além da questão de perca de calorias, né? De déficit calórico. É lógico que o básico, quando a gente imagina emagrecimento, a gente fala sobre déficit calórico. E o que é o déficit calórico? Eu aumentar o meu gasto, né, de calorias, sendo com atividade física, com exercício físico, e você reduzir o consumo alimentar. Só que igual a gente já falou nas outras lives, né, o emagrecimento ele vai muito além disso. Mas de um grosso modo, vamos explicar dessa forma para ser um pouco mais pontuais aqui hoje. Então vamos lá. São metabolismos diferentes que a gente utiliza nessas duas vertentes, né? Musculação e aeróbico e cardio. A musculação, quando a gente está realizando ela, o seu gasto calórico ele é muito baixo, né? Então a gente não tem praticamente percas de calorias significativas para gerar um processo de emagrecimento. A momento, né? Você realizando a musculação ali. Já o cardio, o aeróbico, ele é ao contrário. O seu gasto calórico ele é muito superior. Porém, a recuperação fosfagênica, o que a gente fala é POC, que é a recuperação pós-exercício, ela é muito rápida, muito instantânea. Então, você faz 1 hora de esteira, gasta ali 400 calorias. Um exemplo. Você saiu daqui, passou na padaria, comeu um pão com manteiga, tomou um suco de laranja natural sem açúcar, né? E de quebra foi lá e chupou uma balinha toffee. Você ganhou essas 400 calorias. Entre aspas, você jogou fora 1 hora de esteira que você fez, né? Porque a recuperação pós-exercício, ela é muito rápida, ela é instantânea praticamente. Já a musculação, ela funciona no metabolismo diferente. A musculação, como eu disse para vocês, o gasto é muito pequeno. Porém, a gente fica tendo o benefício da musculação, podendo chegar até 72 horas após o treinamento. Então, o meu corpo, mesmo em descanso, mesmo em repouso, até dormindo, ele está gastando calorias. Então, basicamente, a diferença do treinamento resistido, da musculação, para a questão do aeróbico, é basicamente isso. Ah, Gustavo, mas o que é melhor então eu fazer? É melhor fazer musculação e não deixar o cardio. Ó, pessoal, um conselho meu, se fosse para fazer um dos dois, eu optaria pela musculação. Ah, Gustavo, eu tenho pouco tempo, né? Não dá tempo de fazer cardio todos os dias. Faça musculação. O que eu recomendo? Se você pratica de 4 a 5 dias na semana musculação, você pratica de pelo menos a 2 a 4 dias de cardio na semana, tá? Seria a recomendação, né? Mas sempre priorize, pessoal, musculação, tá? Eu sempre falo com os meus alunos, com os meus amigos, né? A gente debate muito entre, às vezes, colegas de profissão, colegas nutricionistas, enfim. A gente sempre está mantendo um contato e pelos cursos que a gente faz, as especializações, sempre a gente dá uma certa prioridade para a musculação. Por que eu dou prioridade? Pelo processo de recuperação pós-exercício. Porque eu mantenho o meu metabolismo mais acelerado até 72 horas, igual eu disse para vocês. E quanto mais músculos eu conseguir construir, eu conseguir preservar pelo menos, o meu gasto calórico ele será muito maior, né? Porque eu tendo mais músculos, meu metabolismo vai gastar mais energia para manter pelo menos o meu estado físico normal, gastando mais calorias. Se eu fizer um déficit calórico com alimentação, que é indispensável estar conciliada junto nesse processo, eu gero emagrecimento, tá? Outra pergunta que eu escuto muito, né? Gustavo, eu faço musculação primeiro ou após o cardio? Conselho, faça cardio após a musculação. Por que isso?
Quando eu vou começar um treinamento e eu vou fazer uma esteira 20 minutos, 30 minutos ali, às vezes eu acabo perdendo muita energia. Então, a hora que eu vou para realizar a musculação, eu estou sem energia, sem força e não consigo desenvolver o que eu poderia desenvolver na musculação. Igual eu disse para vocês, priorizem sempre a musculação. Se eu fizer isso cardio antes, eu vou estar priorizando um pouco mais a questão do cardio. E muitas das vezes não pode ser tão benéfico. Sendo que, se eu fizer uma atividade aeróbica pós a musculação, gerar os mesmos benefícios de fazer ela antes ou em um outro horário específico, né? Eu treinei musculação de manhã, faço cardio à tarde, o que é recomendado, tá? Você treinar em horários distintos. Por quê? Recuperação energética, recuperação muscular, você descansa, enfim, é bem mais recomendado você ter treinos em horários diferentes, tá? Ao invés de deixar para o mesmo no mesmo horário ali, você fazer musculação e cardio junto. Até mesmo porque hoje, pela a realidade que muitos vivem, por causa de trabalho, por causa de casa, de família e tudo mais, a gente não tem, às vezes, o tempo de ficar 1h30, 2 horas dentro da academia. Eu falo mesmo pessoal da manhã, né, que começa a trabalhar, às vezes, 6h30 da manhã, 7 horas. Então, o tempo é contado. Falou, Gustavo, eu tenho 30, 40 minutos para treinar. A gente tem que sapecar o treino ali, correr rapidinho, para que consiga dar tempo de realizar tudo, né? E fazer o cardio e a musculação junto, às vezes não tem tanto tempo assim para fazer junto. Então a gente divide esse treino, faz um no período da manhã, um no período da tarde. Sendo que você possa fazer em casa, possa fazer aqui mesmo na academia, voltar mais tarde e estar realizando isso, né? O cardio, que aí fica mais fácil para você. Uma outra questão que vai ser até um tema que eu quero abordar numa próxima live, é questão do aeróbico também, que tem muita coisa para a gente debater, é sobre o HIIT, né? HIIT é um treino intervalado de alta intensidade. Nada mais é o que a gente realiza na musculação. Você concorda comigo? Eu faço um esforço, tenho uma sobrecarga e gero um descanso curto para me recuperar e depois realizar novamente. O HIIT é isso dentro da parte de cardiorrespiratório. Eu tenho protocolos de treinamento que duram 3 minutos e 50 segundos, um Tabata, que eu realizo 20 segundos de esforço e descanso 10 segundos. É uma excelente metodologia, é um treino aeróbico, né, de altíssima intensidade, que te gera tanto quanto o resultado de você fazer 1 hora na esteira numa intensidade baixa ou moderada, né? Porque o que eu tenho que levar em consideração também nesse processo é a intensidade do treinamento, certinho? Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar qualquer coisa, eu estou à disposição aqui para esclarecendo qualquer dúvida, tá? Mas igual, resumindo, né, o que a gente tem falado aqui, sempre priorizar um pouco mais a parte de musculação, ao invés do cardiorrespiratório. Por quê? Recuperação fosfagênica, o que a gente chama de EPOC, ela é muito melhor do que atividade de cardiorrespiratório de forma isolada. Não que seja o cardio ruim ou que te atrapalhe. Pelo contrário, até mesmo pela saúde cardiorrespiratória, ele é indispensável. Tá? Só que o que muitas vezes acontece quando a pessoa prioriza somente o cardio é que a pessoa acaba perdendo muita massa muscular. Por quê? Uma das formas que a gente tem que preservar a musculatura é realizando realmente o exercício resistido. Seja ele uma musculação, um crossfit, uma calistenia, né? Exercícios em casa, enfim. É estimular o meu músculo a gerar um catabolismo inicial, eu vou destruir um pouco as fibras musculares, para depois, com a alimentação, o descanso, a hidratação, eu regenere aquela musculatura e aumente de tamanho, gere o processo de hipertrofia. Porque quando a gente pensa também, pessoal, em emagrecimento, uma das coisas mais importantes que eu tenho que levar em consideração é a manutenção da massa muscular. Porque, igual eu estava dizendo,
Se você realiza somente o cardiorrespiratório, você vai ficar com aquela sensação de estar murcha, né? Porque acaba perdendo muito músculo, sua pele vai ficar um pouco mais flácida, e eu acredito, principalmente você, mulher, qualquer pessoa não vai ficar satisfeita, né? Mas principalmente a mulher acaba, sim, reclamando um pouco do físico que está ficando somente por causa do gasto calórico que você tem momentâneo e da perca de massa muscular que você tem durante o cardio, né? O cardio respiratório, pessoal, ele é indispensável, mas ele tem esses, entre aspas, bem entre aspas aí, pessoal, esse defeitozinho de a gente ter aquela falsa sensação de estar murcha, né, de perder massa muscular. Tem a questão que o gasto calórico, assim que você termina o cardio respiratório, você já para aquele processo, não tem a recuperação do EPOC, é muito rápida, igual falei para vocês, se tiver algum consumo ali na mesma quantidade de calorias, você vai acabar jogando uma hora de treino que você fez fora, tá? Então, o ideal é sempre conciliar os dois, porque com o treinamento resistido, você vai preservar a massa muscular, vai aumentar seu metabolismo basal, né? O EPOC, o efeito pós-treinamento, ele pode durar a partir com que você vai ficando mais treinada, você vai recuperando mais rápido, então já não são 72 horas, vai passar para 36 horas, 24 horas, 12 horas, de acordo com a sua evolução e o seu condicionamento, isso vai melhorando também, tá? E sem falar da melhora da resistência insulínica. Essa resistência insulínica que muitas das vezes prejudica o pessoal em relação ao emagrecimento. Porque quando a gente pensa em gasto calórico, gente, a gente está falando muito sobre queima de glicogênio, que é a nossa principal fonte de energia. E se eu tenho uma resistência insulínica, uma diabetes, eu tenho essa certa dificuldade, o que acontece? Eu fico com muita glicose na corrente sanguínea e não consigo captar, a insulina não consegue jogar essa glicose para dentro da minha célula muscular. Por quê? Porque eu tenho essa dificuldade de queimar glicogênio por causa da minha resistência insulínica. Então, a atividade física, a musculação principalmente, ela vai te auxiliar nesse processo. Ela forma uma nova via metabólica, fazendo com que você queime energia, queime glicogênio, que você consiga acelerar o processo de emagrecimento também. É lógico isso a gente falando num ambiente onde você está realizando um déficit calórico. Beleza? Ó, tem uma perguntinha aqui da Lavínia. A pessoa que caminha antes e pós o treino pode ter perda de massa? Lavínia, pode. Pode sim, por dois fatores, né? Tempo de atividade física. Vamos supor, quanto tempo você caminha antes de vir para a academia? Aí você vem, treina, depois ainda faz caminhada novamente. É muito tempo o seu corpo realizando um exercício, gastando energia, e cadê a recuperação energética? Cadê alguma alimentação ali para te reestabelecer novamente, tá? Então, pode acontecer de perder massa muscular sim, tá? Tem que ter uma alimentação balanceada junto ali por trás. É errado você fazer isso? Não vou dizer que seja errado. É que nem eu disse no início. Eu optaria por fazer o cardio pós-musculação, tá? E aí você recuperar com alimentação adequada, com hidratação adequada, para evitar esse processo de sarcopenia, né? De perca de massa muscular. Beleza? Mas manda mais informações aí. Quanto tempo que você faz de caminhada antes? Quanto tempo que você faz de caminhada pós-exercício? Que são importantes a gente saber dessas questões para poder te falar certinho, né? Se pode te prejudicar, se não, se você caminha, vai em casa, come alguma coisa, dá um descanso e vem para a academia, enfim, o tempo de recuperação, tudo isso é importante para a gente tá alinhando melhor na parte do seu treinamento e evitar com que você perca massa muscular, né? Vamos para mais algumas outras estratégias aqui, né? Igual eu disse para vocês, uma estratégia bacana que eu gosto aqui e recomendo muito pro pessoal é fazer academia de 4 a 5 vezes na semana, né? Ou treinamento em casa,
que seja o caso, né? Se você faz em casa, se faz crossfit, enfim. Estou falando de parte de treinamento resistido, pessoal. E treinamento resistido é tudo que você consegue contabilizar, cronometrar, sistematizar no treinamento, né? Por mais que seja só com peso corporal, tá? Tem formas, igual eu já mostrei para vocês, da gente intensificar o treinamento somente com o peso corporal. Não quer dizer que não tenha peso, eu não consiga sobrecarregar mais o exercício, né? Então, tem como eu fazer os dois. A Lavínia falou 1 hora ali que ela faz de caminhada. Lavínia, eu não recomendaria, tá? O antes, não. Faça a musculação, depois você faça o cardio. E depende muito de como você está se sentindo. Se está com, às vezes, fraqueza, com um pouco de indisposição, devido à falta de alimentação, pode sim ainda continuar essa perca de massa muscular. Igual eu falei aqui antes, a recomendação é que você faça em horários distintos, tanto por recuperação energética, tanto por recuperação muscular. Principalmente quando a gente pensa no treino de membros inferiores, né? Que você está fazendo pernas, então depende de um tempo de recuperação maior, enfim. Eu optaria por fazer num horário distinto, ou se fosse no mesmo horário, somente pós-treinamento de musculação. Show? Qualquer dúvida, manda aí. Tá? O pessoal, igual eu estava comentando, a minha recomendação aqui para a turma é que a gente faça de 4 a 5 vezes na semana musculação de forma intensa. Isso de forma intensa é igual eu estava dizendo, não é só questão de colocar peso e está resolvido. Intensidade não se resume somente em peso, tá? Em amplitude, em cadência, controlar o movimento, tempo de intervalo, né? A sobrecarga externa, o peso externo, ele é mais uma variável que é importante, sim, porém eu tenho que estar com o exercício alinhado, de forma correta, controlando o movimento, tendo uma amplitude boa de movimento, para depois você pensar em evoluir em sobrecarga, beleza? Então, de 4 a 5 vezes musculação e de 2 a 4 vezes na semana o cardiorrespiratório. Você fazendo dessa forma, eu tenho certeza que vai alavancar os seus resultados, você vai conseguir gerar um emagrecimento de forma sustentável e consciente, né? A questão do emagrecimento justamente é isso, né? A gente ter uma constância de treinamento e manter aquilo sustentável. Algo que você não consegue sustentar, você não consegue manter por muito tempo, né? Você não consegue gerar esse emagrecimento a longo prazo. Então é de fundamental importância que você sustente a atividade física que você queira fazer, e aonde que eu indico, faça a atividade que você mais goste, tá? A gente recomenda a musculação principalmente por causa da preservação da massa muscular, mas de principal importância é fazer o que você gosta, o que você vai dar continuidade para estar fazendo, ao invés de começar algo que você não gosta e um mês você vai lá interromper. Então é primordial que você mantenha constância, tá? Pessoal, para a gente resumir aqui o nosso conteúdo de hoje, né, destravando o emagrecimento, falando sobre musculação e cardio, é fundamental que você mantenha os dois, é de suma importância, tá? Ambos têm as suas peculiaridades e ambos são importantes para que você consiga um resultado mais expressivo e um resultado mais consistente. Tá? Mas é bom sempre você procurar alguém qualificado, né? Procurar alguém que realmente entenda sobre o assunto para te orientar como você vai realizar a musculação, como você vai realizar o cardio, se eu posso fazer os dois, é melhor eu fazer junto, é melhor eu fazer separado, porque cada organismo, cada pessoa tem as suas individualidades e é bom a gente tratá-las da mesma forma, sendo individual. Porque eu ia lá pegar um treino na internet, seja de cardio, seja de musculação, ainda mais hoje com essas IAs, né, que você pede, ela te dá tudo ali, mas não é algo específico para você, não é algo direcionado para você. Eles não entendem a sua realidade, eles não entendem as suas dificuldades, eles não veem as suas limitações, né, suas restrições, e a gente tem que avaliar isso primeiramente para poder prescrever um treinamento eficaz e que seja mais assertivo para você, que você consiga manter esse treinamento. Senão não faz sentido.
Se for algo que eu pego ali, o treino da Graciane Barbosa ali, faço uma semana, tô morta, fiquei com dor no corpo inteiro, não consigo mais manter e vou acabar desistindo na próxima semana. Isso não é viável a gente fazer. Tem que ser algo específico, direcionado para você. Então sempre procure alguém qualificado, alguém que entenda e alguém que possa te orientar, que tenha paciência para te explicar, te mostrar porque A é melhor do que B, porque você tem que fazer dessa forma. Isso é de fundamental importância, tá, pessoal? Importante, então, a gente salientar no processo de emagrecimento que a gente tem que realizar o déficit calórico. Sem déficit calórico, infelizmente, a gente não consegue ter essa perca de massa gorda, né, de gordura corporal, você não gera emagrecimento, né, mas é de fundamental importância entender que a atividade física ela está ali tanto para aumentar o meu gasto calórico, quanto para preservar a minha massa muscular, meu músculo, que é de fundamental importância, igual eu disse para vocês também. Musculação é prioridade, cardio é suporte. Sempre pensem nisso para vocês fazerem seu treinamento e coloquem na cabeça a sequência do treinamento que vocês têm que realizar, de preferência pela musculação e o cardio após. Se possível fazer em horário distinto, melhor ainda, será mais eficiente para vocês, tá? Emagrecer sem músculo, pessoal, é regredir esteticamente. Você vai ficar com aquela aparência murcha, com aquela aparência decaída. E eu acredito que ninguém queira isso, né? Cardio emagrece, mas a musculação transforma. Eu sempre comento com o pessoal que exercício físico nenhum te emagrece se você não fizer déficit calórico. Então, o exercício, ele tem a sua importância, mas não menospreze a parte alimentar. Você tem que seguir uma parte alimentar também, uma alimentação balanceada, uma alimentação que seja feita, direcionada para você. E se for a questão do emagrecimento, é déficit calórico. Se você não fizer déficit calórico, não adianta que você não gera emagrecimento, beleza? Seu metabolismo ele depende da sua massa muscular. Então, priorize musculação, mas não exclua o cardio de sua vida. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, foi um prazer. Nós vamos encerrando a live aqui hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Na quinta-feira, às 7 horas da noite, essa será em ponto, pessoal. Nós vamos estar aqui também fazendo mais uma live para vocês, falando sobre o destravamento do emagrecimento. Mais uma série, um capítulo da nossa série Destravando o Emagrecimento, né? Fazendo com que você adquira mais conhecimento e saiba a quem procurar. Que te direcione para que você consiga manter um emagrecimento sustentável e um emagrecimento consciente, da forma que você consegue realizar, não da forma como muitos dizem por aí que tem que ser. Beleza, pessoal?